se é preciso subir mais alto, eu irei. E pra ver tua face é preciso subir mais alto, eu irei. Amém? Louvado seja Deus. Então hoje nós vamos um pouco mais alto. Amém? Hoje nós vamos um pouco mais alto na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Eu aprendi uma coisa com o Senhor. Vocês vão dizer que eu estou louca, né? Mas a gente não nasceu para adorar o Senhor. Sabia disso? A gente não nasceu para adorar. A gente nasceu adorador. Amém? A gente já nasceu adorador. Aleluia. Então não foi para adorar, eu nasci para adorar o Senhor. Como se fosse algo que fosse acontecer depois que eu nasci. Mas na verdade, eu já nasci adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o Senhor criou todas as coisas, quando Ele criou todas as coisas, todas elas já expressaram e expressam a adoração. Sabe o que roubou a gente? O pecado. O pecado. Aí quando o pecado entrou, ele nos descaracterizou. Nós perdemos a característica do Senhor. Então nós tivemos que fazer o quê? Aprender novamente. Amém? Aprender. Porque a gente não sabia mais. Então por isso que quando você vê uma criança que os seus pais são verdadeiramente cristãos e vivem uma vida realmente com Deus, uma vida que não é difícil para essa criança ser cristã. Não é difícil para essa criança se tornar um homem ou uma mulher e seguir no mesmo caminho. Mas quando os pais não são, então fica difícil para essa criança. Porque quem vai ensinar ela? Por quê? Porque perdemos a característica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que a gente perdeu a característica. Então precisa de alguém para nos ensinar. Você entende que a igreja está aqui para ensinar as pessoas? Amém? Esse é o propósito da igreja. Então quando uma pessoa vem do mundo e ela não conhece a Deus, ela não conhece Jesus, ela não sabe quem ela é em Cristo, ela não conhece o propósito da vida dela, a igreja precisa conhecer. Amém? Para que a igreja possa ensiná-la. Verdade. Quando uma pessoa entrar na igreja, os jovens da igreja já precisam ser transbordantes no Espírito. Porque essa pessoa vai vir e ela não sabe nada disso. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja pela primeira vez, não foi nem na igreja, foi no culto de uma casa. Eu cheguei lá e aí tinha umas mulheres lá, irmãos, e elas ficavam falando em línguas. Eu nunca tinha ouvido falar aquilo. Eu não tinha nenhuma menção, eu não tinha nenhuma ideia, eu não sabia o que era aquilo. E eu fiquei assim. Não entendia nada, não sabia nada. Falei, o que é isso? Não perguntei nada, né? Falei, não vou perguntar nada, sei lá, né? Fui no outro culto. No outro culto que eu fui na outra semana, eu já perguntei pro pastor, o que é isso? Aí ele falou assim, isso aí, eles chamavam, não é língua estranha. É quando é batizado que o Espírito Santo fala essa língua. Aí ele me explicou mais ou menos, eu falei, nossa, eu quero. Mas eu não sabia. Ele teve que me ensinar. Amém? Amém. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma palavra, nem Bíblia eu lia. Eu não tinha nenhuma palavra, ninguém tinha me dito nada, que o Espírito Santo ia descer, que ele vinha, que ele seria derramado. Ninguém me ensinou nada. Porque Pedro, quando ele vai pregar, ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra de Joel, no capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu não sabia de nada disso, é completamente leiga. Então ele precisou me ensinar. Esse é o propósito da igreja. É ensinar as pessoas. Por isso não posso estar aqui pensando na minha vida, nos meus problemas, na minha dificuldade, o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu quero Deus. Eu não posso estar aqui com esse pensamento, porque eu sou parte do corpo de Cristo. E o meu propósito é que
não, nesse tempo, as pessoas nunca estão satisfeitas em Deus, e elas se misturam com aqueles que estão chegando, para que elas também possam saciar sua fome, que na verdade já foi saciada, porque a água já foi derramada, e ela já fez em nós uma fonte, e já joga para a vida eterna. Então nós agora que saciamos a sede das pessoas, com o Espírito Santo habitando em nós. Aleluia! 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 É Deus. Bendito é o Senhor. Demorou para eu aprender. Na verdade, demorou para eu entender algumas coisas que eu quero falar com vocês nessa noite. Demorou para eu entender. Não que eu já não tenha recebido, mas demorou para eu entender. Por que eu estou alegre hoje? Hoje eu estou alegre. Hoje eu estou satisfeita, completamente satisfeita, porque eu compreendi que eu já sou satisfeita no Senhor e que eu não preciso de nada para me satisfazer dele. Aleluia. E a partir dele, se eu estou satisfeita, então eu posso viver uma vida de gratidão. Aleluia. Não gratidão pelo que você vai me fazer, não gratidão pelo que as pessoas vão me servir, mas gratidão por quem Ele é em mim e por quem eu sou nele. Amém? Pelo que Ele já fez. Hoje Ele disse para mim: você fala comigo como quem quer receber alguma coisa. Aleluia! Você fala comigo como quem precisa de alguma coisa, como quem precisa que eu faça alguma coisa. Ele disse: mas eu já fiz, eu já dei, eu já realizei. Então você não pode viver comigo com uma carência, com uma necessidade, mas com prazer. Amém, amém, aleluia. Porque eu já fiz, eu já realizei. E eu disse: é verdade. Porque eu tenho vivido dessa maneira, com expectativa. Eu falo tanto de fé, e eu estou vivendo com expectativa de que eu vou acordar, e naquele dia as coisas que eu preciso vão acontecer. Vão acontecer, mas na verdade elas já aconteceram. Aleluia. Eu só preciso estar no lugar certo. Aleluia. Que lugar? O lugar da confiança em Deus, o lugar da fé. Aleluia. Perdão, nós temos pregado aqui sobre Deus, um Deus que descansou no sétimo dia, de toda a obra que empreendera na criação. Nós temos pregado isso, mas será que nós temos vivido isso? Será que nós cremos que esse Deus verdadeiramente já fez tudo? Já realizou tudo? E esse tudo inclui meu dia, inclui seu dia, o meu dia a dia, o seu dia a dia, o nosso dia a dia. Até que Ele nos tire daqui e a gente vai viver eternamente com Ele. E tudo isso começou por causa do jejum. Sabe, Deus começou a falar comigo porque Ele começou. Não, eu acho que Ele já está falando faz tempo. Mas eu compreendi a respeito do jejum quando eu pensei no jejum de Moisés. Nós falamos de Elias na semana passada, de Elias e do próprio Jesus como homem. Porque todos eles jejuaram 40 dias com o mesmo propósito. A gente sabe que 4 é o número da totalidade de Deus. Totalidade. Então era necessário 40 dias. Porque se fosse necessário 38, eles iam jejuar 38. Se fosse necessário 3 dias, eles iam jejuar 3 dias. Mas o Senhor inspirou eles a jejuar 40 dias e 40 noites. Com que finalidade? A finalidade deles receberem do Senhor toda a direção para o que eles iam precisar realizar. Moisés jejua, fica sem comer 40 dias e 40 noites com o Senhor para trazer as pedras novamente aqui, que era da lei do Senhor, para expressar a lei do Senhor. Tanto que Moisés, quando desce do monte, ele está como transfigurando, seu rosto está resplandecendo, porque ele ficou na presença do Senhor 40 dias e 40 noites. Elias fica 40 dias e 40 noites caminhando para chegar em um lugar, sem comer, depois de alimentado, sem comer, para receber do Senhor uma direção de quem ele ia ungir e de qual seria o profeta que
deserto. Esses 40 dias e 40 noites. E quando ele sai de lá do deserto, então ele já inicia totalmente o seu ministério. Amém. E qual era o seu ministério? Era manifestar o segundo Adão. Esse era o propósito. Manifestar através da sua atitude o segundo Adão, que era do propósito de Deus, como o homem deveria viver aqui. E Jesus veio para nos mostrar isso na sua própria vida. Também veio para salvar, também veio para curar, também veio para libertar, também veio para nos ensinar e veio para morrer por nós, para que a gente pudesse ressuscitar. Amém. Aleluia. Então qual era a necessidade? De 40 dias e de 40 noites. Por que 40 dias e 40 noites? Porque era o tempo propício para o que era necessário fazer depois que saísse desse jejum. Quando o Senhor manda a gente jejuar, você pode ter certeza o que eu vou dizer nessa noite. Não é simplesmente para matar a carne. Não mesmo. Todas as vezes que o Senhor coloca a gente para jejuar, é porque são direções novas. Amém. São outras direções. Aleluia. É para um avanço. O jejum é para um avanço. Eles disseram para Jesus: por que os nossos discípulos jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus disse assim: pode alguém jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas vai chegar o dia que eles vão jejuar. Por que eles iam jejuar? Porque eles precisariam das direções daquele Senhor que não está mais com ele, o noivo que não está mais com ele de forma física, mas está dentro deles de forma espiritual. Amém. Então eles iam precisar receber direções. O jejum só vai provocar em nós mais sensibilidade. Amém, irmãos? Amém. Mais sensibilidade para as coisas espirituais. Aleluia. Jejum não é para matar a carne. Jejum é para te tornar sensível. Amém? Amém. Mata. Mas mata se for com o propósito certo. Senão vai deixar você mais carnal ainda. Porque não está comendo. Entende? Jejum não tem a ver, irmãos, com guerra, com luta. Nós vamos aprender isso hoje. Eu estou nessa luta porque eu estou jejuando. Nada a ver. É porque você não entendeu o propósito do jejum. Você não entendeu e eu também não. Estou aprendendo hoje, ou estou aprendendo agora, o que acontece quando a gente está jejuando. Agora eu te falo uma coisa. Começa um jejum hoje, você, sem nenhum propósito, e fica 40 dias sem comer, para ver se a gente não vai fazer o seu velório. Sem propósito. 40 dias e 40 noites. Sem que isso tenha um propósito de Deus. E às vezes nossos jejuns não tem propósito nenhum, irmãos. Vou jejuar, amanhã não vou tomar café. É assim que a gente pensa. Amanhã não vou almoçar. Agora leia na Bíblia, veja na Bíblia, como era a atitude de quem estava caminhando 40 dias e 40 noites. E por que essas pessoas conseguiram jejuar 40 dias e 40 noites? Eu perguntei para algumas pessoas, por que eles foram... Como eles foram sustentados esses 40 dias e 40 noites? O que aconteceu para que eles conseguissem jejuar? Algumas pessoas me disseram, foi por causa da presença de Deus. Sim. Porque Deus tem que estar presente. Afinal de contas, você está jejuando para Ele. Fazendo algo para Ele. Então Deus tem que estar presente. Amém? Foi o Espírito Santo. Sim. Só que com Elias e com Moisés, o Espírito Santo não estava habitando dentro deles. E mesmo assim eles jejuaram 40 dias e 40 noites. Estava sobre eles. Mas tem uma coisa que mantém o seu jejum. Ela mantém o seu jejum. Você consegue ficar sem comer com isso. Porque isso é o que vai nutrir você. É o que vai suprir você. Ai, aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos de nós já jejuamos e a gente acordou de manhã e hoje eu vou jejuar? E a gente limpou nossa casa, lavou a nossa louça, cuidou dos nossos cachorros, se tem cachorro, cuidou dos nossos filhos. E nesse jejum os filhos te irritaram, você ficou irritado, mas você lembrou que você está em jejum. Os cachorros fizeram a maior sujeira, você ficou muito irritado. Aquela
pessoa bateu no portão da sua casa, entende? E você tinha que pagar uma dívida, você não tinha dinheiro, ela te irritou. Quantas coisas acontecem no período do teu jejum e que a única coisa que você não para é para comer. Ah, eu estou jejuando. É Satanás que está se levantando porque eu estou jejuando. E você já está para pegar um pela garganta. Mas você está jejuando. Aí naquele dia que você está jejuando, o inimigo trabalha tanto que você fica com raiva. Fica irado. Mas se lembra que está jejuando. E o que é que faz você lembrar que você está jejuando? É o fato de você não estar comendo. Amém, irmãos? Amém. Isso é jejum. Isso não é jejum. Jejum não é. O Senhor nos inspirou a escolher 3 pessoas que jejuaram 40 dias. Sabe o que é ficar 40 dias sem comer? Eu fiquei 3 sem comer, sem beber água. Irmãos, é horrível. Horrível. E eu sou interessante, amém, por lembrar disso. Interessante que esses 3 dias que nós ficamos no monte, jejuando, a gente não bebeu água, porque o jejum de quando eu me converti não bebia água. E eu me lembro que eu ficava escovando o dente o dia inteiro, porque minha boca secava. Durante o dia, eu não tinha força para levantar a minha Bíblia. A gente levou umas colchonetes, foi eu, meu pastor e meu irmão, Rogério. A gente levou umas colchonetes e a gente passava o dia orando, sem força nenhuma. Mas à noite, os irmãos subiam ao monte, depois das 10. Nesses 3 dias que nós ficamos, os irmãos da nossa igreja subiam ao monte. E quando nós estávamos ali, buscando o Senhor, no monte, era louvor, entende? Era oração, entende? Era outras pessoas. A gente fica tão forte. Eu amo dançar no monte, não. Eu sou louca. Lá no monte você esquece, no monte você nem vai me conhecer. Eu amo dançar no monte. Amo. Entende? Porque é um contato com a natureza. Não é só no monte, qualquer lugar que eu vou buscar o Senhor, que tem árvore, dessas coisas assim, que é o contato com a natureza, eu amo dançar, cantar e dançar. E à noite eu dançava, eu ficava assim, e eles ficavam lá até 4 horas da manhã, depois eles iam embora e aí a gente ia dormir. E eu me lembrei disso agora. Mas, o que eu quero dizer para vocês é porque esses homens jejuaram 40 dias e 40 noites, tá? E eles suportaram esse jejum. Eles tiveram suporte para esse jejum. Antes deles jejuarem, Deus estava presente na vida deles? Estava. Amém? Deus já estava presente. Antes deles jejuarem, Deus já se manifestava? Foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto. Claro que sim. Mas o que sustenta um jejum na nossa vida é a adoração, irmãos. É adoração. Então, se eu me propus a jejuar, guiada pelo Espírito Santo, eu não vou me irar com o cachorro. Porque um adorador não se ira no período que ele está adorando. Eu não vou me irar com uma criança. E o meu propósito não é só ficar sem comer, é adorar o Senhor. O propósito do jejum é adoração. Amém, igreja? O propósito do jejum é adoração. Aleluia. Moisés estava no papo com Deus. Porque Deus não queria ir com eles, queria mandar um anjo. Moisés disse: se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Moisés era o quê? Um adorador. Amém? Amém. Aí, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aí o que aconteceu? Moisés conversa com Deus e não quer ir sem Deus. Aí no papo com Deus, tá? Na intimidade com Deus, foi isso que eu escrevi no grupo hoje. Na intimidade com Deus você tem mais ousadia. O que está faltando para a igreja é ousadia porque não tem intimidade com Deus. Nós não temos intimidade com Deus, irmãos. Por isso que ele está sempre de cara feia. Por isso que a gente está sempre bravo. Porque a gente não tem alegria. Falta de intimidade. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém? E a Bíblia diz que a alegria formoseia o quê? O rosto. Aleluia. Aleluia. Então na intimidade com Deus você fica mais ousado. E Moisés, na ousadia, ele disse assim:
então, já que a gente é tão íntimo, já que eu achei graça diante dos teus olhos, então me mostra a sua glória. Eu quero dar um passo adiante. Na intimidade, amor, a gente quer caminhar, a gente quer avançar. Quem tem intimidade com Deus, quem vive na intimidade com Deus, e aí a gente vê que a gente ainda não está, não olha para trás, não pensa, não fica focado no ontem. Amém? Avança, porque Deus não é Deus de retaguarda, amém? Deus está à nossa frente, igreja. Aleluia. Ele nos guarda assim, em todos os lugares, mas Ele nem lembra mais do nosso ontem. Aleluia. Então, na intimidade você quer ir para frente. Na intimidade não tem quem te prejudicou, quem fez o que você não esperava, quem te traiu, quem te enganou. Já pensou se Jesus estivesse lá sofrendo tudo isso? Se não fosse Judas, eu não estaria aqui. Judas me vendeu por 30 moedas de prata. Vou ter que interceder por Judas. Vou ter que orar por Judas agora, para pedir para o Senhor ter misericórdia. Não, irmãos, era do propósito de Deus. A Bíblia diz que era do propósito de Deus que tudo aquilo se cumprisse em Jesus. Porque se não cumprisse em Jesus, nós não estaríamos aqui. Verdade. Não estaríamos aqui. Então era do propósito de Deus fazer ele enfermar. Era do propósito de Deus Ele tomar as nossas dores e as nossas enfermidades. Era do propósito de Deus. Irmãos, coisa mais maravilhosa da vida, mas da vida, a coisa mais maravilhosa da vida é você saber por que você está aqui e qual o propósito da sua vida. Amém. Nessa terra, e saber a causa pela qual você vai caminhar e vai avançar. Isso é a coisa mais maravilhosa e libertadora para o ser humano. É saber quem é Deus e quem você é em Deus e pelo qual motivo você está aqui. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Então Deus chegou para Abraão e falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu. Será que naquele momento Abraão já tinha uma intimidade com Deus? Ainda não. Mas ele se tornou amigo de Deus, irmãos. Amém? Amém. Ele se tornou amigo de Deus. Então chegou uma hora que Deus disse: tudo que eu fizer eu vou contar para ele. Tudo que eu fizer ele vai saber. Deus pega uma letra do nome de Deus e coloca no nome de Abraão, irmãos. Por quê? Porque Deus tinha uma consideração, porque eles tinham uma amizade, porque não é só Deus se aproximar da gente, é a gente se aproximar de Deus também. E ninguém que se aproxima de Deus vai sair a mesma pessoa. Aleluia. 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 Então Moisés está lá, ousado, quero ver a tua glória. E o Senhor fala: Moisés, vem aqui. Moisés vai numa parte, isso que é lindo em Deus, irmãos. Moisés vai numa parte do monte e Deus desce. Os dois se encontram. Amém. Aleluia. Aquele período que Moisés ficou no monte, você acha mesmo que Moisés teve fome de comida? A Bíblia diz que ele não comeu 40 dias e 40 noites. Será que ele teve fome de comida? Por que ele não teve fome de comida? Porque ele estava com ele. Porque ele estava com ele. Por isso o primeiro homem que Deus criou não tinha fome, porque ele estava com ele. Amém. Aleluia. A comida era para nutrir, não era para saciar uma fome. As árvores, o que dava nas árvores que ele podia comer, era para nutrir, não era para saciar uma fome, porque o primeiro homem não tinha fome. Amém? Ele não tinha fome, porque ele nasceu com essência adorador. Amém. E a única coisa que ele fazia era adorar, porque estava implícito nele, estava imprimido no caráter dele ser um adorador. Amém. Ele não nasceu para adorar, ele nasceu adorando. Amém, irmãos? Amém. Glória a ti, papai. Ele Aleluia. nasceu adorando. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor me revela essas coisas, irmãos, eu começo a chorar. Eu começo a chorar primeiro porque eu não sou digna de receber essas coisas do Senhor.
E segundo, porque é tanta vida nessa palavra, irmãos. É tanta realidade que nós não sabemos. E oxalá que haja mudança nessa igreja por causa dessa palavra. Aleluia. Se vocês realmente estiverem com vontade de caminhar nessa palavra. Porque se vocês não tiverem, irmãos, pode ter certeza que só vai ser mais uma palavra. Amém. Aleluia. Subiu. Não tinha nada mais importante do que adorar. Por que você acha que Moisés queria ver a glória do Senhor? Por que você acha que Moisés queria encontrar com o Senhor face a face? Porque, irmãos, quem adora de verdade quer conhecer cada dia mais aquele que ele adora. Quem adora de verdade quer estar cada dia mais próximo daquele que ele adora. Quer conhecer. O que será que ele gosta? Quando você ama muito uma pessoa, você quer agradar ela. Então você começa a fazer as coisas que ela gosta. Você começa a se aproximar dela para saber o que ela gosta. E aí você tem prazer de realizar, porque você sabe que ela gosta daquilo. Irmãos, quando a gente verdadeiramente é um adorador, a gente quer estar mais perto do Pai para saber o que o Pai gosta. Para saber o que o Pai quer que a gente faça. Para a gente poder agradar mais Ele ainda. Moisés queria, nossa, ele se agradou de mim. Ele está dizendo na sua palavra que ele se agradou de mim. Aleluia. Então eu quero saber o que é que ele gosta. Eu quero saber, eu quero conhecê-lo mais. Eu quero ver a sua glória. Moisés sabia que tinha algo em Deus que ele queria conhecer. Deus estava se revelando a Moisés. Então esses 40 dias e 40 noites era exatamente para uni-los mais e mais. E na união, quando você está jejuando e quando você está adorando o Senhor, não cabe a sua carne, não cabe a minha carne, não cabe a sua vontade. Então não é para matar a carne, é para ela nem existir. É verdade. Aleluia. É para ela nem se manifestar. É para não se irritar com o cachorro, não se irritar com a criança, não se irritar com o cobrador, não se irritar. Eu estou jejuando, está no trânsito e está muito nervoso. Que jejum é esse? Que jejum é esse? É só ficar sem comer. É verdade. Porque o jejum, irmãos, é expressão de adoração. O jejum é expressão de adoração. Enquanto eu estou jejuando, eu estou expressando o quanto eu adoro o Senhor. Isso para mim foi uma revelação bombástica na minha vida. Amém. Aleluia. Porque o Senhor me deu como base, como alicerce, Moisés, Elias e o próprio Jesus. Porque os três jejuaram 40 dias e 40 noites. E os três não comeram 40 dias e 40 noites. E os três saíram do jejum para realizar algo. E os três passaram o período de jejum completamente envolvido com Deus. E não tem outra maneira de estar totalmente envolvido com Deus se não for adorando. Vou falar de novo. Não tem outra maneira de estar envolvido com Deus se não for adorando. O jejum é algo íntimo. Verdade. O jejum também leva ao arrependimento. Amém. Quem é que não se arrepende quando está adorando? Isaías foi adorar o Senhor. Aleluia. E o Senhor se manifestou. E quando o Senhor se manifestou, o que foi que trouxe para Isaías? Arrependimento. Mas o que foi que o Senhor viu em Isaías quando o Senhor se aproximou dele? Um adorador. Amém? Ele se arrependeu. E quando ele se arrependeu, o Senhor fez o quê? O purificou. Amém? Então o jejum tem isso como propósito. Perdão, como finalidade. Eu me aproximo dele em adoração. E ele se manifesta e traz para mim a minha realidade. Porque o Senhor não disse para Isaías: você está sujo, você está impuro. Peraí, deixa eu limpar você.
para depois você ser o profeta que eu escolhi. Deus não fez isso, Deus só apareceu. Amém? Amém. Ele apareceu por quê? Isaías estava viajando na maionese? Não, ele apareceu porque Isaías estava adorando. Amém? Amém. Ele se manifestou porque Isaías estava adorando. Aleluia. Por isso que Jesus disse, enquanto o noivo está com eles, o noivo está presente. Então não precisa jejuar. Mas quando o noivo for tirado, então o noivo vai se manifestar de outra maneira. Então eles vão jejuar para que o Senhor se manifeste. Essa é a finalidade. Então Isaías estava adorando e o Senhor se manifestou. Se manifestou e fez o quê? Falou com ele. Amém? Ele viu a glória do Senhor. Amém? A Bíblia diz. Amém. Ai de mim que estou perecendo, pois os meus olhos viram o Senhor. Ele não viu o Senhor face a face, mas ele viu os querubins. E o que os querubins estavam fazendo. Ninguém contou para Isaías. Ele viu. Então quando você está jejuando, você também está adorando, o espiritual vai se manifestar de forma natural. Amém, irmãos? Amém. Se isso não está acontecendo no nosso jejum, então a gente só está ficando sem comer. Aleluia. De forma natural. Então ele vê os anjos, ele vê os querubins, o que eles estavam fazendo. E aí acontece o quê? Ele se arrepende. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele se arrepende. E quando ele se arrepende, o que o Senhor faz? Quando você se arrepende, meu irmão, minha irmã, quando eu me arrependo, o Senhor se manifesta para nos limpar. Quando há arrependimento, há purificação. Agora quando há remorso, não, irmãos, não há. Quando há lágrima de crocodilo, também não há. Mas quando há um verdadeiro arrependimento, então há cura. Onde tem arrependimento, tem cura. Amém. Onde tem arrependimento, tem libertação. Onde tem arrependimento, tem libertação. Amém. Amém. Aleluia. O que fazemos agora? Depois que a palavra veio, arrependa-se. Ele não falou, dobra o joelho, eu vou orar com a nossa cabeça. Ele não falou, faz um jejum, vai orar agora. Não, ele falou, arrependam-se e sejam batizados. Arrependam-se. Amém. Aleluia. Amém? Quando eles se arrependeram, o que foi que veio sobre eles? O Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo, e tiveram suas vidas transformadas. Eu te faço uma pergunta: que arrependimento é esse que não transforma ninguém? Que batismo do Espírito Santo é esse que não muda caráter? Que não transforma ninguém? Pessoa ruim que não é uma praga, e continua sendo ruim que não é uma praga. Que arrependimento é esse? Que transformação é essa? Se a gente continua não gostando das pessoas, se a gente continua distanciando das pessoas, se a gente vive de uma forma egoísta, que transformação é essa? Então eu vou jejuar para eu ser uma pessoa melhor. Não, jejue para ter um tempo de adoração com Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. O Senhor chamou eles para perto. E quando o Senhor te chama para perto, então comer não importa, beber não importa, nem dormir não importa, porque a presença manifestada do Senhor dá descanso para você e para mim. A presença manifestada do Senhor, aí sim, o Senhor está presente, se manifestando, alimenta o seu corpo. E daqui a pouco você sai daquele jejum e você fala assim: nossa, estou renovado, revigorado. Por isso que Jesus disse: não vai jejuar e ficar lá com ai, estou jejuando, meu Deus, misericórdia, que vida difícil. Foda-se. Amém? Amém. Lava o teu rosto, fica normal. Porque o jejum é algo espiritual. Jejum não é algo carnal, não é luta, não é guerra. É rendição. Jejum é. Se quiser escrever aí, você escreve, viu? Aleluia. Mas se não escrever, glória a Deus. Aleluia. Peraí que está dando tudo certo aqui. Aleluia. Se não, grava no seu coração. Jejum é rendição.
Amém. Eu estou me rendendo ao Senhor. Aleluia. Houve uma ocasião que nós estávamos na chácara e foi, eu já até contei isso aqui. E uma pessoa chamou a gente, estava eu e mais uma irmã, mais duas irmãs, eu não me lembro. E ela chamou a gente e falou assim: eu queria eu queria falar com você, pastora. Eu falei assim: vamos ali, ó. Tinha um lugar na chácara, uns sofazinhos mais no fundo. Eu falei: vamos ali. E aí chegou ali, a pessoa começou a conversar com a gente. Aí ela ficou um tempão conversando. E aí a gente orou, nós oramos, tudo. Aí quando ela saiu, ela falou: agora é minha vez. Outra falou: agora é minha vez. Aí tudo bem. Eu sei que veio assim, começou a falar com a gente. E todos que a gente orava, a gente também chorava, ela também chorava, isso daí. Aí quando veio a última pessoa, então aí a gente já se entregou, se rendeu e orou em línguas. E foi uma presença maravilhosa de Deus. E aí o que aconteceu? Nós fomos comer. Porque a gente só parou porque chamaram a gente para comer. E lá na chácara a gente come tudo junto. A gente ora e come todo mundo junto. E nós sentamos para comer. Eu não consegui comer, irmãos. A presença de Deus era tanta, que eu só chorava. Eu não consegui comer. E aí alguém disse: pastor, você não vai comer? Eu falei: eu não tenho fome. Eu fui tão alimentada, enquanto eu estava alimentando pessoas, tão alimentada que eu não tinha vontade de comer. E o jejum também implica em servir. Então lembra: adorar, orar, servir. Amém. Receber direção. Esse é o verdadeiro jejum. Amém? E aí tem na Bíblia uma palavra que dá bem pra gente concluir o que a gente está falando, que está em Atos, capítulo 13, aleluia. E se eu não pode ler, vamos ler a partir do versículo 1, você vai colocar aí? Beleza, eu leio aqui, tá? Atos 13, versículo 1. Aleluia. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão ao qual eu os tenho chamado. Enquanto eles estavam adorando, jejuando ao Senhor, o Espírito Santo lhes deu uma... Vocês estão aqui, irmãos? O Espírito Santo lhes deu uma direção. Enquanto eles estavam jejuando, enquanto eles estavam servindo, adorando e jejuando. Então o jejum não precisa você entrar no seu quarto e ficar o dia inteiro lá sem comer. Você pode estar jejuando e servindo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aleluia. Só que jejum e adoração andam juntos. Então nós agora podemos ver se o nosso jejum é o jejum da Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu só consigo jejuar até meio-dia, porque depois de meio-dia, se eu não comer, me dá dor de cabeça. Eu só consigo jejuar até meio-dia, porque depois eu tenho que tomar café preto, senão me dá dor de cabeça. Isso não é jejum, irmão, isso é dieta. Isso é dieta. Jejum, você não vai nem lembrar do café. Jejum, a gente não vai nem lembrar do almoço. Entendeu? Uma vez eu decidi jejuar. Nós fomos para uma consagração na igreja às 7 horas da manhã. Eu fiquei até 3 horas da tarde. Depois outras pessoas. Eu era nova convertida. Mas a minha mãe já estava na igreja. Tinha mais de um ano de evangelho. Minha mãe, irmãos, a minha mãe não faz café. Não fazia café para nós. Minha mãe simplesmente punha o café lá, na garrafa, e a gente tomava. E quem punha a mesa era a gente. E aquele dia eu disse: eu vou jejuar. Eu ia pregar na igreja. Eu já tinha bem mais de um ano. Falei: eu vou pregar na igreja. E eu queria jejuar até depois da mensagem, que era 10 horas da noite que a gente ia terminar. E aí eu cheguei do jejum da igreja lá, e fui dormir. Falei: eu vou dormir. Acordei. A minha mãe falou assim: eu fiz um café. A minha mãe falou: eu fiz um café. Eu falei: isso é uma sacanagem, não é possível.
Minha mãe falava que fez café, ela faz café, né? Ela falou, como que é a mesa? Irmãos, quando eu cheguei na cozinha, sem brincadeira, tinha pão, tinha presunto e queijo, tinha bolo, não que a minha mãe fez, ela comprou. Era um banquete. Eu falei, ô mãe, eu não estou entendendo o que a senhora está fazendo. Se eu tivesse um celular naquela época que não existia, eu tinha tirado uma foto e colocado no grupo. Falei, mãe, a senhora nunca fez isso. A senhora a gente era criança. Eu não levei com vontade. Falei, mãe, sinto muito. Mas esse café vai ficar para depois das 10. Porque eu estou num propósito. E eu não comi. E eu não tive vontade de comer. Por quê? Porque o meu propósito estava no Senhor. Amém. Adorar. Aleluia. Então, querido, querida, entende? Quando você for jejuar, você precisa colocar, deixa aí, você vai colocar junto no seu jejum, adorar. Jejuar e adorar. Adorar e jejuar. Amém, igreja? Amém. Não pode mais separar, não. Verdade. Então, talvez você vai adorar Deus com tanta intensidade que chegou no outro dia, você ainda não comeu. Aí alguém, sempre tem alguém, né, irmãos? Não, mas você precisa comer. Sempre tem alguém. Não, mas você precisa comer. Aí você vai falar igual Jesus falou: uma comida eu tenho para comer. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, Pai. Aleluia. Uma comida eu tenho para comer. Aleluia. Jesus disse para eles assim, ó, o esquema é o seguinte: colei aqui no poço, tinha uma mulher aqui, mulher estava mal, hein? Aí a gente ficou conversando, no fim nem bebi água, que estava com sede, nem bebi água, mas já não estou mais com sede. A mulher saiu daqui feito doida, ela largou até o cântaro dela aqui, saiu daqui feito doido, nem sei onde essa mulher foi, mas na verdade ele sabia. Ele falou, agora eu estou aqui, quero mostrar uma coisa para vocês. Estou interessado em comida não, porque eu estou alimentado. Quero mostrar uma coisa para vocês. Vem aqui. Olha o campo aqui. Vocês estão dizendo que há 4 meses para servir. Ele falou, olha para cima. Olha para cima. Porque todo adorador está olhando para cima. E não é para ver se encontra Deus. As coisas para a vida dele vem tudo do alto. Ele não está olhando para cima para ver. Ele está olhando para cima para receber. Para receber. Porque sabe, porque já viu. Porque já viu. Abraão olhou para cima e o que ele viu? Uma pátria celestial. E ele sabia que essa pátria era o lugar onde ele ia habitar para sempre. E quando ele viu essa pátria, então ele fez o que aqui na terra? Tenda. Amém? Ele não adquiriu uma propriedade, ele construiu tenda, porque sabia que sua morada aqui não era permanente. Amém. Porque ele viu uma pátria. Sabe por que a gente fica triste? Porque a gente quer fazer morada aqui. Porque a gente quer propriedade, porque a gente quer alguma coisa aqui. Porque alguma coisa não está legal, uma coisa não está batendo com a nossa vida, que a Bíblia nos promete tudo, então não está batendo a conta, não está fechando a conta. Deus disse que eu vou ser próspero, Deus disse que vai me dar isso, Deus disse que vai me dar aquilo. Por que eu estou vivendo desse jeito? Porque a gente está olhando para a gente, e a gente está esperando Deus dar o que Ele já deu, está esperando Deus fazer o que Ele já fez. Mas quando você entende a sua essência, e eu, que somos adoradores, então não vai ser sacrifício um jejum. E no jejum, você não vai, nossa gente, deixa eu entregar esse jejum, porque eu estou estourando de dor de cabeça. Não. Nesse jejum você não vai ter fome, porque aquele que te sustenta está com você, aquele que te alimenta está com você. Aleluia. Para de cantar as musiquinhas, tenho fome de Deus. Isso significa que você ainda não o encontrou. Porque quem teve um encontro com Deus não tem mais fome. Quem teve um encontro com Deus não tem mais sede. Amém. Aleluia. Quem teve um encontro com Deus não está esperando Deus olhar para ele. Não está pedindo para Deus olhar. Porque sabe que Deus já ouviu. Sabe que Deus já o encontrou. Aleluia. Por isso a nossa adoração,
E os nossos louvores precisam, não, aliás, os nossos louvores precisam expressar adoração. Amém. De alguém que conhece quem está adorando. Vocês não sabem quem adora, mas nós sabemos quem adoramos. Nós vamos saber quem nós estamos adorando. Nós não temos fome. Nós já fomos alimentados. Nós só precisamos comer de 3 em 3 horas, como eu falei no começo. Nem sempre quem come de 3 em 3 horas está com fome, mas come porque é necessário. Amém? Amém. Nós não precisamos de fome para se alimentar desse Deus. Nós nos alimentamos porque é necessário. Aleluia. E nós não precisamos de ter uma fome para buscá-lo. Amém? Amém. Como Deus está falando comigo nessa noite, igreja. Aleluia. Quantas vezes na minha vida, no meu dia, eu falo, Senhor, eu não parei para te buscar do jeito que eu quero te buscar. Se eu não parei para a gente ficar sozinho, e eu fico cobrando isso de mim. Mas hoje Deus falou comigo de uma forma tão linda, e foi tão natural, tão natural. Não precisei entrar no quarto e fechar a porta. Para adorar não precisa. Para orar talvez sim. Mas para adorar, você é um adorador aonde você está. Amém. Aleluia. Porque essa é a nossa essência. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quando você chegar na tua casa, se você tiver tempo, medita na passagem de quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Como ele desceu daquele monte. Porque esse é o verdadeiro alimento. Interessante que lá em 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 4, capítulo 3, a Bíblia diz que nós caminhamos de fé em fé, de glória em glória. E a Bíblia diz que Moisés cobriu o rosto, não é porque as pessoas não enxergassem sua glória. Ali está escrito que Moisés cobriu o rosto para que elas não vissem a glória desvanecendo. Agora eu e você, irmãos, quanto mais nós caminhamos em adoração, quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais a gente brilha. Mais a gente brilha. E as pessoas vão ver o nosso brilho. E é necessário que elas vejam. E ele não vai desvanecer. Nós não vamos precisar de um véu para que elas não percebam. Nós vamos brilhando cada vez mais. Porque aquela palavra de glória em glória significa resplandecendo cada vez mais. Amém. Através do ministério do Espírito em nós. Porque onde há o Espírito, há liberdade. Amém? Amém. Medita em Elias. Quando ele se alimenta, quem alimentou Elias? Um anjo. Quem enviou a comida para ele? O Senhor. Quem trouxe o corvo? Elias foi alimentado. E depois que ele saiu daquele lugar, ele foi revigorado para o Monte Horebe, se não me engano. E lá tinha tempestade. A tempestade passou. Tinha terremoto. O terremoto passou. Amém. E o Senhor apareceu para ele numa brisa suave. Aleluia. Por que você está aqui, Elias? Aí Elias disse, Senhor, mataram todos os profetas. O Senhor disse para ele, Elias, fica de boa. Eu preservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Agora vai lá, unge o rei da Síria, se não me engano, não me lembro. Unge o rei de Israel e unge um profeta para ser colocado no seu lugar. Sem aquela caminhada com Deus de 40 dias e 40 noites sem comer, Elias jamais poderia receber isso. Porque quando ele começou aquela caminhada, como é que Elias estava? Elias estava querendo morrer porque todos os profetas tinham morrido. Como que ele estava? Como que Moisés estava antes daquele encontro com o Senhor? Preocupado com o povo. Você tem um povo, Senhor. E Deus viu graça em Moisés porque Moisés se importava com o povo. Amém? Amém. Nós precisamos nos importar com as pessoas, irmãos. Aleluia. Como elas estão se alimentando? Como que elas estão vivendo? Aleluia. Jesus cheio do Espírito Santo, claro. Jesus era o próprio Espírito. Mas viveu como homem. Ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como você acha que Jesus ficou lá no deserto, irmãos? Nossa, que dificuldade, que fome do caramba. Que sede. Nossa, como está difícil aqui.
Ou você acha que Satanás só apareceu com Jesus no primeiro dia? Satanás falou com Jesus, mas ele estava lá. Ele estava lá. E o que foi que Satanás assistiu? O que ele assistiu? O que ele viu? Um homem tentado a comer, a transformar pedra em pão? O que ele viu quando ele foi tentar a mulher? Mas o que ele viu quando ele olhou para Jesus? Um adorador. Amém? Amém. Eu e o Pai e eu. Eu e o Pai e eu. Aleluia. Estava com fome? Claro que estava. O inimigo veio, manda que essas pedras se transformem em pães. Não. Mais importante para mim não é o pão. Mais importante para mim é a palavra de Deus. Aleluia. Amém? O mais importante para mim não é o que eu estou recebendo aqui. Tem uma pessoa na minha vida que eu não vou falar quem é, por questão que eu estou numa live. Mas às vezes eu falo para ela, está feliz, né? Ela fala, não. Eu estou feliz com Jesus. Ela não fica feliz com nada nessa terra. Não é que ela fica triste. É que nada nessa terra preenche ela. Porque ela já é preenchida em Cristo. Amém? Aleluia. Só precisamos nos conscientizar de que quem habita em nós é o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Não são as riquezas dessa terra que vão fazer a gente sorrir. É a riqueza de ter Deus dentro de nós. Amém. Aleluia. A riqueza de ser habitação do Espírito de Deus. É isso. Louvado seja Deus. Aleluia. E como Jesus saiu daquele deserto, pleno, a Bíblia diz que pleno. Já começou a pregar. E as pessoas olhavam e diziam assim, nossa, a sabedoria dele não é igual a dos fariseus e nem dos escribas. Amém, irmãos? Então o jejum, ele torna você mais sábio. O jejum com adoração, senão também não é jejum, ele torna você mais sensível. Amém? Mais ousado. Porque o período que você está jejuando, você está completamente sendo alimentado através daquele que você está adorando, que é o Senhor. Amém? Amém. Espero que fique claro que o Senhor ministrou o nosso coração nessa noite e que realmente o nosso jejum mude. Que a gente mude a forma de jejum. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Aleluia. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou, vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa, Aleluia. mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. me envolves com teu amor e Por isso eu sou mais feliz. Aleluia. Amém? Pai, nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor amado, Senhor querido, por esse tempo com você, por sua palavra. Sei que vamos continuar, sei que vamos permanecer, mas obrigado, Senhor, por sua bondade em nossas vidas, pela direção que estamos recebendo, que nós, nesse tempo que nós passamos na igreja, fazer disso um momento de jejum, de serviço, de adoração, para sairmos daqui fortalecidos ainda mais, com muito mais sabedoria, Senhor amado, Senhor querido, com direções, Pai amado, Pai querido, para viver o restante desse dia. Pai santo, Pai querido, obrigado por falar conosco. Aleluia, nós te louvamos, nós te engrandecemos em nome de Jesus. E mais um trechinho do louvor que eu quero cantar com vocês, que a gente cantou no começo. Perto quero estar, Aleluia. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,
seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Amém? Que nós possamos continuar adorando o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a ti, papai. Aleluia. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Aleluia. Glórias a ti, pai. Aleluia. Santo, santo, santo. E agora? Deus. Você desliga aqui. Eu acho que aqui se apaga. Não. Aleluia. Santo Deus. Encerra.